Fazer a leitura hoje de alguns poemas de um poeta brasileiro necessário, um poeta importante da nossa literatura, que nos deixou há 6 anos, um homem com aproximações aí da poesia concretista, não é? Um homem de ação política bastante clara, bastante definida, que é o maranhense Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, do famoso Poema Sujo, de outras experiências poéticas, um grande cronista, um homem que foi nos últimos tempos, nos seus artigos, principalmente na imprensa, na grande imprensa brasileira, na Folha de São Paulo, por exemplo, um homem ácido, crítico do governo do PT na época, né, principalmente com o ex-presidente Lula. E se não é o último livro do Ferreira Goulart, um dos últimos é esse aqui, Em Alguma, Parte Alguma. Livro lançado em 2010, Ferreira Goulart morreu em 2016. Então é um dos últimos livros, se não é o último, não me lembro se é o último ou não. Esse lançado pela José Olímpio Editora, ele morreu com 86 anos. Né? O livro, Em Alguma, Parte Alguma, é dividido em 4 partes, não é? E eu vou fazer a leitura de alguns desses textos, pelo menos aqueles que para mim foram mais significativos, né? Longe da política, da poesia política, da poesia social de Ferreira Goulart, muito constante ao longo da sua trajetória, esse é um livro de poemas mais existencialistas, né? E também um livro fraterno, um livro de afetos, em que ele fala, por exemplo, do amor que ele tinha pelo seu gatinho, né? Pelo seu gato. Então, vou ler aqui alguns poemas e certamente, pelos que eu selecionei aqui, nós vamos ter aí alguma leitura para o gato. Vamos lá. Falar. A poesia é, de fato, o fruto de um silêncio que sou eu, sois vós. Por isso tenho que baixar a voz, porque, se falo alto, não me escuto. A poesia é, na verdade, uma fala ao revés da fala, como um silêncio que o poeta exuma do pó, a voz que jaz embaixo do falar e no falar se cala. Por isso, o poeta tem que falar baixo. Baixo quase sem fala, em suma, mesmo que não se ouça coisa alguma. Inseto. Um inseto é mais complexo que um poema. Não tem autor. Move-o uma obscura energia. Um inseto é mais complexo que uma hidrelétrica. Também mais complexo que uma hidrelétrica é um poema, menos complexo que um inseto. E pode, às vezes, o poema, com sua energia, iluminar a avenida, ou, quem sabe, uma vida. Um pouco antes. Quando já não for possível encontrar-me em nenhum ponto da cidade ou do planeta, pensa, ao veres no horizonte, sobre o mar de Copacabana, uma nesga azul de céu. Pensa que resta alguma coisa de mim por aqui. Não te custará nada imaginar que estou sorrindo ainda naquela nesga, azul celeste, pouco antes de dissipar-me para sempre. Uma pedra é uma pedra. Uma pedra, diz o filósofo, existe em si, não para si, como nós. Uma pedra é uma pedra, matéria densa, sem qualquer luz, não pensa. Ela é somente sua materialidade de coisa, não ousa. Enquanto o homem é uma aflição que repousa num corpo que ele, de certo modo, nega, pois que esse corpo morre e se apaga, e assim um homem tenta livrar-se do fim que o atormenta e se inventa. Lindo, hein? Lindo. Gostei muito dessa parte. O homem é uma aflição que repousa num corpo que ele, de certo modo, nega. Universo.
O que vi do universo até hoje foi pouco. Mas se penso enquanto meço, posso te dizer que foi muito. Sei de ler que o universo é de tais dimensões que a própria luz só o atravessa depois de bilhões e bilhões de anos, e que nele há multidões de galáxias e sóis que talvez já morreram antes de chegar sua luz até nós. Deste modo, é correto dizer que o céu que ora espio é passado, e que até pode ser que o universo que vejo já se tenha acabado. Mas de fato não vejo, a não ser que nas revistas de astronomia, o lampejo espantoso de infinitas constelações a brilhar num abismo espectral e difuso de gases e poeira estelar, que me deixa confuso. E assim, assustado e mudo, bem menor que um ínfimo grão de poeira, contudo, sou capaz de apreender no meu íntimo essas incontáveis galáxias, esses espaços sem fim, essa treva e explosões de lava. Como tudo isso cabe em mim? O fato é que qualquer vasta nuvem prenhe de sóis já mortos ou futuros não possui consciência. Esse obscuro fenômeno surgido aqui na Via Láctea, ou melhor, na Terra, e talvez somente nela, não se sabe porquê, mas que permite ao cosmos perceber-se a si mesmo e ter olhos para se ver. Olhos que são os nossos, lentes minúsculas mais sensíveis, que captam a luz das nebulosas vinda de espaço e tempo inconcebíveis. É o que dizem, pois tudo o que vejo é, à noite, apenas o brilhar de distantes luzes no escuro. São estrelas? Planetas do sistema solar? Somos algo recente e raro no universo, como rara é também a própria luz dos sóis deste sol que nos aclara. Todo o universo é treva, inalcançável vastidão escura dentro da qual os sóis, as explosões de gás e luz são exceções. O universo, na sua vastidão vazia, é espaço e treva, é matéria fria, em que não há o mínimo sinal de vida ou consciência. O que é mental nele, ao que se sabe, está em nós, no mínimo do existente, e o que também na treva luze é nossa voz, inaudível no espantoso vão silente. Vi pouco do universo. Afora a asa de luz e pó da Via Láctea, o que conheço são as manhãs que invadem minha casa. E ele continua falando do universo, né? Nessa parte 2 do livro. O tempo cósmico. Ente minúsculo num braço de galáxia, ouço dizer que ela demora 250 milhões de anos para fazer um giro completo em torno de seu eixo. E penso. O homem existe há pouco mais de 100 mil anos. É como se o giro da galáxia jamais se completasse. É como se ela não girasse. E o que diria esta mosca, que na toalha da mesa pousa agora, cuja existência talvez dure pouco mais que uma hora? Olha, agora vamos ver a água. A água. Esta água que bebes como vida e fresca te ilumina a garganta. Esta água feito líquida luz a propagar-se em teu corpo é rara no cosmo. Certamente, pelo menos no sistema solar. É rara, e sua ausência torna mortos os planetas que são esferas de gás ou quase sem cores. A água inunda de azul nosso planeta, desponta verde nas folhas, vermelha ou amarela nas pétalas das flores. A água surgiu tardia no universo, quando o furor inicial da matéria se aplacou e deu vez a coisas mais sutis que apareceram, como os tecidos vivos, as lentes de nossos olhos,
os sonhos e os pensamentos que, em última instância, da água nasceram. Olha, agora ele vai falar do seu gatinho, né? Vai conversar com o animalzinho. Gatinho, a estrela. Gatinho, meu amigo, fazes ideia do que seja uma estrela? Dizem que todo este nosso imenso planeta, coberto de oceanos e montanhas, é menos que um grão de poeira se comparado a uma delas. Estrelas são explosões nucleares em cadeia numa sucessão que dura bilhões de anos. O mesmo que a eternidade. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. Importa-me quanto duras tu, querido amigo, e esses teus olhos azul safira com que me fitas. A relativa eternidade. Cruzo a rua e vejo sobre a montanha que se ergue no horizonte, para além da lagoa, nuvens matinais iluminadas contra um céu muito azul, como na primeira manhã do mundo. Ainda que em todos os dias do ano, quando faz sol, essa festa matinal se tenha repetido por séculos. Mas pouco importa. É hoje manhã pela primeira vez. Ainda que antes de terem aqui chegado os portugueses, já ali estivessem a montanha, o céu azul e as nuvens a se esgarçarem, quer houvesse ou não, como agora, alguém para vê-los. E então me digo, se o mundo dura tanto e eu tão pouco, importa pouco se ele não for eterno. E na última parte do livro, talvez um pouco mais sentimental, ele revisita uma cidade querida, onde ele esteve durante o seu exílio da ditadura militar no Brasil, a terrível, sangrenta, ordinária ditadura militar no Brasil. Volta a Santiago do Chile. O avião sobrevoa a cidade que, apesar de tudo, continua lá. A cidade que dentro de mim é incêndio e perda. Pousa na pista. Será a mesma pista donde, em pânico, decolei noutro avião numa tarde aflita, como se escapasse do inferno? Impossível sabê-lo, mas a estação do aeroporto de Pudahuel é sem dúvida outra, inteiramente moderna e muitas vezes maior. Estou de volta a Santiago ou não? É esta a cidade onde vivi? Cruzando-a agora de automóvel, busco em todo o passado, Avenida O'Higgins, Providência, e não o encontro. La Moneda é o palácio? Não é? Já no quarto do hotel, deitado, olho o espelho em frente. Sua moldura polida, o armário de roupas e à direita, a janela. Allende não está. Não está na cidade. Não está no país. É tudo inacreditavelmente real. Eu estou neste quarto e a cidade lá fora. A cidade com suas avenidas e edifícios, seus bairros e ônibus e carros e pessoas. Em que direção fica a Via Olímpica? Las Condes, o rio Mapocho, La Calle Carlos Antunes, onde morei. Lá fora estende-se o presente rumoroso a crescer com o tráfico urbano e o pulsar do coração. O passado sou eu. Quem aqui ficou vivendo o consumiu juntamente com o gás de cozinha e o leite no café da manhã, a cada manhã, porque a vida quer viver e livrar-se do que finda, a vida que em sua marcha tudo apaga e tudo muda, de tal modo que mesmo o que permanece, não permanece o mesmo. La Moneda não é La Moneda. Santiago não é Santiago. Nada resta nas tropelias e gritos, das aflições e paixões, da insensatez e do medo, que como um clarão a tudo então iluminava. A cidade é agora apenas suas ruas e casas, os supermercados, os shoppings abarrotados de mercadorias. Nenhum temor, nenhuma esperança maior. Aí,
Ferreira Goulart, em alguma parte alguma, sempre necessária a leitura de um poeta como Ribamar, do Maranhão, ou Ferreira Goulart, um homem que tanto contribuiu para a literatura, para a inteligência, para o pensamento brasileiro. Deixa saudade, faz muita falta nesse Brasil de hoje, este nome, Ferreira Goulart. E Ferreira Goulart permanece, a sua poesia permanece não só no poema sujo, não só na sua experiência concretista, da qual ele se afastou pouco depois, mas em poesia, na poesia em que ele reflete sobre a existência humana, reflete sobre o próprio universo, reflete sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sua relação com as coisas amadas, aqui com o seu bicho, né, com o gatinho, e também sobre a política. Na Santiago do Chile, onde ele viveu durante o seu exílio, durante a ditadura militar do Brasil, que ele revisita e ele pergunta, mas essa é a cidade que eu morei? Onde está a Moneda? Onde é que está a rua que eu morei? Porque quando eu saí daqui, sem fogo, sem incêndio, e essa cidade com shoppings abarrotados, então ele talvez até faça uma crítica a essa Santiago cosmopolita, capitalista, que foi hoje, que é, sem dúvida nenhuma, o arremedo daquela Chile, daquela Santiago cheia de esperança, cheia de vigor, cheia de luta, cheia de autêntica necessidade de reinvenção e que acabou com a tragédia de La Moneda no dia 11 de setembro de 1973, quando Salvador Allende, o governo de Salvador Allende, foi atacado. E ele fala um pouquinho, metaforicamente ainda, quando fala do incêndio, né? Ele fala de Santiago do incêndio, um incêndio que devastou o ataque, né, das forças aéreas chilenas patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos, que derrubou o governo democrático de Salvador Allende e implantou uma das mais terríveis ditaduras no nosso continente, que foi a ditadura chilena de Augusto Pinochet. Mas nem vale a pena falar de Pinochet, porque a gente fala de um homem que lutou pela liberdade, que escreveu sobre a liberdade e que deixou, entre outras obras, essa importantíssima Em Alguma Parte Alguma. Eu não sei se é a última obra do Ferreira Goulart, mas sem dúvida alguma das últimas, porque ela foi publicada em 2010, quando ele fez 80 anos. Ele faleceu em 2016, aos 86. Um abraço, até a próxima. Viva Ferreira Goulart!